Introdução à função, né? Gente, função afim, né? Quem conhece aí por esse termo, mas nada mais é do que função do primeiro grau, não é isso? Então, também ela é chamada de função afim. Então, nessa apresentação aqui que a gente montou para vocês, a gente vai tentar explorar um pouquinho do mundo das funções afins, né? Que é como eu estou acabando de dizer para vocês, que é a função do primeiro grau, tá? E verificar, desvendar algumas situações dele aqui para a gente relembrar como é que a gente trabalhava isso, né? Então, a função afim, a fórmula dela está descrita ali, onde ela seria descrita por f de x é igual a x, né, mais b, tá? Onde x é a variável independente, a é o coeficiente angular, que determina a inclinação da reta, por exemplo, e b é o coeficiente linear, que determina o ponto em que a reta corta o eixo y, tá? Aí deixa eu ver aqui um negócio, eu anotei aqui a mais. Então, se nós temos uma variável chamada independente, é porque nós temos uma que depende, né? Então, o que é que acontece aqui? A variável aqui independente seria a variável x, né? E aí a variável dependente seria a variável f, tá? Porque f depende totalmente de x para que encontre seu resultado, entendeu? Aí, ó, características da função afim. Ela pode ser utilizada em gráficos, né? Tem os gráficos, né? Que sempre é uma reta. O coeficiente angular. Ah, nós temos aí alguns exemplos que se esse coeficiente angular for maior que zero, a reta é crescente. Se for menor que zero, a reta é decrescente. Se for igual a zero, a reta é constante ou paralela no eixo. Isso para gráficos, né? E o coeficiente b indica o ponto y, né? Que seria a reta quando corta o eixo de y. Tá? Isso aqui lembra bem plano cartesiano, né? Quando a gente brincava disso aí. Então, para que serve a função afim, né? Ela é utilizada em diversas áreas, como física, né, para a descrição de movimentos uniformes, economia, com relação a modelagem de custos, receita e lucros. Olha aí, modelagem de custos, né? A engenharia, quando a gente fala de análise de fenômenos lineares, ciência, através de representação de relações lineares, né? Exemplos de funções afim, eu tenho aí, por exemplo, f de x é igual a 2x mais 3. Eu posso também chamar essa função, não necessariamente tem que ser f, tá? Pode ser g de x é igual a menos x mais 5. Pode ser também h, x é igual a 4. Eu posso dar ali a letra que eu quiser, né? Então, a construção de um gráfico, né? Com relação a função, que seria através de dois pontos escolher valores, né, de x e de y, né? Marcar os pontos, né? Traçar a reta. A gente fez muito isso aí, né? Um caderninho. Então, aplicações práticas seria a fim de determinar o ponto em duas retas, né? Problemas máximo e mínimo a gente pode encontrar com essa função. E pode também fazer otimização, né? Encontrar uma solução melhor para um determinado problema, né? Através de variáveis, né? Aí vamos para a prática, porque com função a gente aprende melhor, tá certo? Então vamos para cá. E aí vamos fazer um exemplozinho aqui tranquilo para aqui. Então vamos lá. Eu tenho aqui um exemplo, vamos dar um exemplo aqui de uma pessoa que recebe um salário, certo? Então, eu tenho um trabalhador, vou anotar aqui, trabalhador,
que ele recebe um salário de R$ 1.650, certo? Aí ele ganha uma comissão, tá bom? Mas essa comissão dele é em cima de peças vendidas, tá? E aí o que é que foi dito para ele? Que a cada peça vendida ele ganharia R$ 3. Então R$ 3 por peça vendida, certo? Então de cara assim eu posso dizer que eu tenho o valor do salário dele de cara? Não, né? Porque nós temos aí uma variável, né? E aqui, gente, na função a gente chama de variável, né? Lá anteriormente, até agora o que nós tínhamos visto, nós chamávamos de incógnita, né? E aqui vira uma variável, porque lembram lá de custos, vai variar em determinada função, né? De alguma situação, né? Assim, aí isso vai variando, né? Então, por exemplo, eu tenho uma matéria-prima, e aí eu fabrico 1.000 produtos e eu quero fabricar 2.000, logicamente que essa matéria-prima vai aumentar proporcionalmente, né? Então olha aí a gente botando em prática o que a gente está vendo. Então eu preciso saber de quanto vai ser o salário dele e também eu preciso entender aqui um negocinho chamado de lei de formação, certo? Para eu poder fazer a minha função funcionar, não é isso? Porque aqui eu tenho só um problema, tá? E aí eu vou fazer o quê? O que é que eu quero encontrar? Eu quero encontrar o salário dele. E aí eu vou chamar aqui minha função de S, tá? Ela tá aqui, a gente tá fazendo de cabeça, tá certo, gente? Então, S vai ser igual a qual é o valor do salário dele? 1.650, que isso aqui eu já tenho, né? 1.650 mais, qual é a situação? R$ 3 por peça. Então, eu estou montando do nada a minha função, tá? Então, o salário dele, eu tenho as informações que eu tenho é essa, que salário vai ser igual a 1.650 mais R$ 3 por peça. Então, vamos determinar que ele vendeu, na verdade, 200 peças. Eu vou botar aqui, ó. Vendeu 200 peças. Certo? E aí eu vou fazer minha função ficar assim. S é igual a 1.650 mais o que? Mais 3 vezes, ó, eu vou fazer assim que é para depois a gente entender, tá? Vezes x. Porque x é a quantidade de peça que a gente não sabia, mas aí a gente acabou de determinar que seria 200. Então, S vai ser igual a 1.650 mais 3 vezes 200, certo? Aí a gente começou a montar a função bem direitinho, e aí eu vou encontrar que S vai ser igual a 1.650 mais quanto? 3 vezes 200, 600. Então S é igual a 2.250, certo? Alguma dúvida aqui? Eu tinha um problema e arrumei a função aqui para poder solucionar esse problema, tá certo? Então, logicamente, que se agora ele vendeu 100 peças, aqui vai mudar, 100, x vai ser 100 peças, x vai ser a variável, tá? Então, aquilo que eu disse logo no início, x é uma variável independente, ela não depende de ninguém para existir aqui para ter o resultado dela. Só que s é uma variável dependente, e ela é dependente de quem? De x. Eu só consigo encontrar o salário
por causa de x, tá? Então, por isso que a gente chama de função afim, porque ela tem aqui no caso uma dependência dessa outra variável, tá? Aí, vamos agora para cá, ó, lei de formação, né? A lei de formação aqui, no caso, seria essa daqui. A gente diria que eu tenho duas variáveis, onde x e s, né, são as duas variáveis, e eu vou dizer aqui, ó, que a minha notação seria o que? F de x é igual. Gente, aí tem duas formas de escrita, tá? Todas as duas estão corretas, não tem problema. Eu vou botar as duas aqui, tá? Que aí teria assim, ó, b mais ax vezes x, né? Ou eu teria essa daqui também, que não está errado. Eu estou mostrando para vocês porque tem livros que tem as duas situações. Eu encontrei em uns 3 livros, eu fui olhar em 3 porque tinha essa diferença, tá certo? Então, por exemplo, você vai encontrar isso aqui também, que não tem problema, vai dar o mesmo resultado, tá certo? Aí o que acontece? Ó? O que você tem que observar é que, no caso, A é o coeficiente que a gente chama de coeficiente angular, então, A, coeficiente angular, e B é o coeficiente linear, tá certo? Na função, ok? Que justamente, ó, y, né, é o que marca a linha linear. Então, B vai ser sempre o coeficiente linear e A o coeficiente angular, tá certo? Ele que vai gerar o ângulo, tá? Então, eu posso dizer aqui para vocês que na lei de formação aqui, para me deixar essa função aqui que a gente fez, a função salário, tá? Eu poderia colocar aqui, ó, para ficar ela mais certinha, eu poderia colocar o x aqui dentro, tá certo? Aí fecharia, ficaria igual a função aqui, a anotação colocada aqui, tá? Vamos fazer um outro exemplo aqui. Alguma dúvida, gente, até aqui? Não. Tá, então vamos fazer um outro exemplo. Nesse outro exemplo aqui, vamos dizer que eu tenha, vamos fazer dentro do que a gente trabalha, né? Custos. Então eu vou colocar aqui que eu tenho um serviço de design. Design gráfico, tá certo? Então, design. E aí, o que acontece? Eu estipulo o meu valor da seguinte forma. A pessoa chegou para que eu monte uma logomarca, por exemplo, e aí eu cobro o custo inicial dessa logomarca, ela é de R$ 50. Então, exemplo, a pessoa chegou lá, quero montar arte e tal, não sei o que, e blá blá blá, tal, R$ 50 logo de cara ela tem que pagar, tá certo? Que isso aqui vai ser para que você trace com ele ali os objetivos, o que é que ele quer, questão de cores, questão disso, daquilo ali que você vai abordar e fazer todo o relatório. Então, um custo inicial de R$ 50. E aí você vai cobrar por hora trabalhada, você vai cobrar R$ 25, certo? Porque uma logomarca ela pode diferenciar da outra nessa situação. Tem gente que chega para fazer a logomarca, você faz bem rapidinho, a pessoa se agrada e acabou por ali. Já tem gente que demora a vida só de Deus, né? Aí complica o negócio, tá? Então eu tenho uma variável que está aí exposta, tá certo?
E aí eu vou chamar o que? Então, a gente vai montar uma variávelzinha para resolver essa solução, solucionar esse problema. Então, eu vou chamar essa variável de P. Por que P? Porque eu estou dizendo que é preço, tá? Então, P vai ser igual a 50, certo? Mais 25 por hora, certo? Então, eu vou dizer que P é igual a 50 mais 25 vezes x. Eu não sei quem é x. Tudo bem? Então, vamos estipular aqui que foi feita uma logomarca e se gastou aqui 3 horas para fazer essa logomarca. 3 horas. Então, agora, isso quer dizer que a minha variável agora vai ser igual a 50 mais 25 vezes 3, certo? Então, P vai ser igual a 50 mais 25 vezes, não, 25 vezes 3 que dá igual a 75, né? Pronto. Então, o preço seria igual a 50 mais 75, que dá igual a 125. Tranquilo, gente? Então a função o preço é dado aí em função do, do tempo que ele é trabalhado aqui, tá certo? Aí estaria aí a representação. A gente só tem que entender algumas situações das relações da função, tá? Que seria o que? Toda função, no caso aqui função afim, tá certo? Ela é, ela é um produto de números reais, né? Cujo a lei de formação é indicada por f, né, de x, que é igual a vezes x mais b, tá? Então, com a e b sendo números reais, certo? O que é que a gente tem que prestar atenção? Em alguns detalhes com relação a os tipos de função, para você entender se é uma função afim ou não, tá certo? Porque tem algumas situações que ela não é, a gente já destaca que não seria uma função, né? Então aqui para a gente fazer algumas interpretações só da questão dos coeficientes, tá certo? Então vou separar aqui para vocês aqui algumas funções aqui, ó. F, x, alguns modelos de função que vocês podem encontrar.
Tudo isso aqui são alguns tipos de funções que a gente pode encontrar, tá certo? Então a gente tem, ó, essa daqui é aquela que a gente viu. E aí a gente aqui pode encontrar aqui, né, os coeficientes, né? E aí aquela situação, tá? Da questão de quem é A e quem é B, tá certo? Então, no caso aqui, ó, eu tenho eu querendo saber aqui quem seria o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear, certo? Então, sempre o coeficiente angular ele é representado por A, né? E o coeficiente angular é representado por A e o coeficiente linear é representado por B, tá? Então eu tenho aqui, ó, que na expressão A aqui da primeira função, o meu coeficiente angular aqui seria 3, né? E o meu coeficiente linear seria os 1650. Vindo para essa outra função aqui, eu tenho menos x mais 10, onde o meu coeficiente angular seria igual a menos 1, né? Porque eu tenho um x aqui, onde é x é 1, certo? E o meu coeficiente linear seria igual a 10. Eu tenho aqui nessa outra representação, aonde o meu coeficiente angular seria igual a 3, tá? E o meu coeficiente linear ele é igual a 0, porque não tenho, ó, resultado algum, tá? Nessa outra funçãozinha aqui, 2 sobre 3 seria uma fração, tá? E eu tenho menos 6, então meu coeficiente angular seria a fração, que seria 2 sobre 3, e o meu coeficiente linear seria menos 6. Aqui eu tenho a função onde f de x é igual a 6, a seria igual a 0, onde seria o coeficiente angular, e o meu coeficiente linear seria igual a 6, né? Eu tenho b. Lembre-se que o meu coeficiente angular ele sempre vai vir ligado à letrinha, tá certo? Então por isso ó, que eu estou mostrando porque ele pode vir diferente. Aquela questão lá da fórmula, tá certo? Então quando você vê o x, que é onde está a variável, onde tiver a variável é o meu coeficiente angular, tá certo? Lembre-se disso, para não esquecer, porque essa ordenzinha aí também tem essa situação, tá? E aí eu tenho essa daqui que é menos 2x a menos 8, tá? Onde o meu coeficiente angular seria menos 2x e o meu coeficiente linear seria menos 8, tá certo? É só para fazer essa representação para vocês. Bom, gente, sendo assim, vocês ficam com alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Acho que equação é mais tranquilo, né? Ou vocês já estão dormindo? Ô Gilson, Oi. repete para mim aí o coeficiente linear e angular, por favor. Na função, que seria essa daqui, deixa eu pegar aqui, deixa eu escrever ela aqui de novo. Seria assim, A vezes x mais b. Então, A representa meu coeficiente angular, certo? Sempre. A representa o coeficiente angular. E B, ele representa o meu coeficiente linear, certo? A função, ela pode ser representada de duas formas. Ela pode ser representada assim, como ela pode vir o contrário. Ela pode vir assim também. Certo? Ela pode vir assim o contrário, mas isso não muda em nada, tá certo? Se você pegar os cálculos que a gente fez aqui tudo e fizer dessa mesma forma, vai dar o mesmo resultado, tá?
O que acontece, isso aqui a gente está falando, gente, para a função afim. O que acontece aqui é o seguinte, é porque você tem que saber a posição de cada coisa, porque logicamente que não é o que a gente está estudando, né? Mas eu tenho que identificar na fórmula. Ó. Como eu estou dizendo aqui, ó, essa daqui, ela está escrita de que forma? Está escrita dessa forma aqui de baixo, ó. Então, o meu coeficiente 1650 aqui está sendo o meu coeficiente o que? Linear. E A vezes X está sendo o meu coeficiente angular. Ângulo. É. Aí aqui nessa outra, o X já está para cá. Então, meu coeficiente angular é esse aqui. E o meu linear é esse. Ou seja, o coeficiente linear ele vai ser dado para você a informação direta em números. Tá certo? Você vai ter um valor fechado. Já o angular ele vai ter variável. Certo?